Segunda-feira, 18 de março de 2019, eu sou Antônio Tabet, este é o Segunda Chamada. Estou em excelente companhia mais uma vez. Marilis Pereira Jorge e Mara Luque, minhas parceiras de quase todas as horas, e os convidados, os excelentes Bruno Bogossian e Carlos Andreasa. Estamos chegando depois de uma semana difícil. Os massacres em Suzano e na Nova Zelândia nos deixaram sem reação. Como lidar com crimes sem sentido? Bolsonaro vai fazer a primeira visita oficial ao presidente Donald Trump. A viagem já começou com o filho do presidente dizendo que brasileiros ilegais no exterior são uma vergonha. A guerra de poder entre os procuradores da Lava Jato e o STF. A gente vai desvendar essa treta e as consequências dela. Maconha é um negócio de doidão ou um negócio da China? Mara Luque chegou dos Estados Unidos e traz novidades sobre este mercado em expansão e da grana que rola da maconha legalizada. As últimas de uma cidade com aquele nome peculiar, Rolândia. Você vai ficar de boca aberta. Enfim. E a história da Betina, aquela que juntou em 3 anos R$1.042.000. Será? Estudiosos do tema dizem que, para os terroristas que cometem massacres como o de Suzano, na Grande São Paulo, e o de Christchurch, na Nova Zelândia, os ataques são uma espécie de espetáculo. Para eles é um show, uma peça de teatro. Os autores planejam seus atos cuidadosamente com a ajuda de anônimos no submundo da internet, no esgoto da rede. Eles viram deuses. A mídia, às vezes com as melhores das intenções, acaba contribuindo para alimentar essa fama. Quem estuda esse tipo de ataque diz também que existe um efeito de contágio nesses casos. Quanto mais se menciona o nome do autor, quanto mais se mostram fotos dele e das vítimas, quanto mais se fala da dimensão dos ataques, maior a probabilidade de encorajar outras pessoas que estejam fantasiando praticar um ato parecido. Aqui no Segunda Chamada, nós vamos tentar não cometer esses erros. Se você está perdido sem entender o que aconteceu, você não está sozinho, nós também. Esse tipo de crime é sem sentido por definição. É uma obra bizarra levada às piores consequências. Marilis, como é que a imprensa deveria cobrir esse tipo de caso? Não é enquadrando a mãe do autor ou expondo todo mundo à exaustão? Como é que você acha que devia ser feito isso? Antônio, acho que tem duas coisas que a gente pode observar aí, né? Primeiro que aquela cena que a gente viu na internet, que todo mundo comentou e ficou chocado com aquele repórter perseguindo a mãe de um dos assassinos lá de Suzano, chocou muita gente, mas não é exatamente uma novidade, principalmente nesses programas que se popularizaram tanto aí nas últimas décadas no Brasil. A gente sabe que esses programas estão no ar todo dia e vivem exatamente desse sensacionalismo. Então, não é por conta desse massacre que aquilo acabou acontecendo. Falta preparo, falta sensibilidade. Às vezes, quando você vai entrevistar familiares de vítimas de tragédia, a gente viu alguns casos, por exemplo, em Brumadinho, mas em alguns casos eu acho que isso é de fato proposital. Aquele repórter, esses jornalistas acabam de fato agindo dessa forma porque aquilo atrai audiência. Como que a gente vai cobrir isso? Isso é uma discussão que está começando nos Estados Unidos, já acontece há mais tempo, porque, afinal de contas, eles têm muitos mais casos de massacres, principalmente em escolas, do que a gente tem aqui. Mas essa discussão chegou agora, nesse caso de Suzano, quando a gente viu, por exemplo, o jornal estampando na capa uma foto enorme de um dos assassinos, ou então publicando um manifesto que foi escrito pelo assassino lá em Christchurch. E aí você começa a se questionar até que ponto essas informações precisam ser publicadas, precisam circular e até que ponto as pessoas precisam saber disso. Nos Estados Unidos tem alguns movimentos, inclusive começados por familiares de vítimas de massacre, justamente para que isso não aconteça. Porque o que essas pessoas querem? Aquilo que você comentou no começo. Querem notoriedade entre o público em geral, mas entre os seus também. Acabam virando grandes heróis. Você pega, por exemplo, o exemplo de Columbine, que foi o primeiro grande massacre em escolas, completa esse ano 20 anos. Quase sempre aqueles 2 adolescentes que assassinaram 15 pessoas são mencionados por essas pessoas que
praticam o mesmo tipo de crime. Inclusive, assim, os crimes seguem mais ou menos o mesmo ritual, o mesmo modelo. Então, isso precisa ser discutido, porque se é a notoriedade que essas pessoas querem, essa notoriedade precisa ter que não ser dada. Ô Bruno, você tá no dia a dia de um jornal. É um dilema daqueles, né? Porque você não pode... o ideal é que você não dê a notoriedade que essas pessoas querem, mas você também precisa dar informação. Aonde essa linha fica? É uma coisa que acho que o Brasil vai começar a debater ainda agora. Tardiamente, a gente sabe esse exemplo que a Marili citou de Columbine, que vai completar já 2 décadas. Acho que o Brasil passou já por alguns episódios horrorosos de tiroteios nesse sentido, enfim, nesse modelo. E nunca acho que parou-se para debater na sociedade, na imprensa de maneira geral, como tratar esses assassinos. Eu acho que o modelo também de comunicação que esses grupos usam, que esses assassinos usam, e agora estão usando, parece, é diferente do que era 20 anos atrás. Então, o papel da imprensa de amplificar o que está restrito a uma parte mais, digamos assim, enterrada ali da internet, ela começa a tratar como se fosse começa a tratar esses personagens como se fossem celebridades de fato. Então, eu acho que as redações... É o que eles querem, né? Exatamente. Eu acho que eles já querem ser celebrados nos seus próprios grupos, como você bem falou. A imprensa, ela amplifica de certa maneira, porque por mais que, enfim, a internet alcance milhões e milhões de pessoas no país, você colocar isso numa TV aberta, colocar as imagens dessas pessoas numa TV aberta ou na capa de um jornal, você eleva a outro patamar, porque, mal ou bem, ainda é uma linha, enfim, central de comunicação do país e da sociedade. Então, a imprensa tem uma responsabilidade muito grande, embora ela não esteja sozinha nessa divulgação dessas imagens, ela tem uma responsabilidade talvez um pouco maior, talvez não, com certeza um pouco maior, porque são veículos que são profissionais, que têm uma linha editorial bem definida, são pessoas, enfim, que são responsáveis pelo que se publica, porque na internet você tem o véu do anonimato e, enfim, uma sensação de impunidade que funciona nesses fóruns, que a imprensa ela tem que dar um exemplo e não repetir esses erros. Andreas, isso é uma questão interessante. Para você, isso é mais uma questão de ética jornalística ou uma questão de segurança pública? Qualquer iniciativa nesse sentido, do que fazer ou não fazer nesses casos? Eu acho que tem uma dimensão de responsabilidade de ética pública no jornalismo, né? Quer dizer, acho que tem que ter uma discussão ética anterior, né? Pensando como editor, eu sou editor de livros, não estou no dia a dia de uma redação. Então, é difícil fazer um comentário sobre onde aperta o calo dos outros, porque há também a pressão da concorrência, que a gente não pode esquecer, né? Existe uma demanda permanente pelo espetáculo. Idealmente, pensando jornalisticamente, o correto, usando mal a palavra, seria informar o caso, não mostrando imagens, nem do crime em si, né, muito menos vídeos, nem divulgando mesmo o nome dos assassinos. E tentar, e o jornalismo é capaz de fazer isso, buscar as questões de fundo. Por exemplo, a juventude, o aspecto do jovem, né? Acho que o grande drama a ser discutido nesse caso, é claro que é um caso de segurança pública, é um assassinato, mas é um assassinato seguido de suicídio, né? Quem são esses jovens? De que fonte esse jovem bebeu? Quais são as referências? Inclusive as familiares. Eu não estou aqui defendendo a família tradicional, estruturada, falando família em termos de aconchego, de ninho, referência, amigos, né? Alguma baliza moral, alguma referência, alguma ideia de futuro, de perspectiva, que me parece ser um marco dessa juventude, não ter. É uma juventude, e não é à toa... Ou tem muito ruins, né? Muito ruins. Não é à toa que esses crimes ocorrem na escola. É um sinal claro do desprezo pela instituição e pelas instituições de modo geral. A Michele do Instituto Igarapé, Instituto de Segurança Pública, mandou um vídeo aqui pra gente. Roda aí, Bia. Ainda que eles tenham acontecido em contextos muito diferentes e com motivações, né, provavelmente bastante distintas, eles trazem pra gente alguns questionamentos importantes. Quando a gente pensa em política de segurança pública, a gente está pensando em uma espécie de orquestra, né, de uma série de ações
que visam reduzir os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção para reduzir, né, a probabilidade de que nós sejamos ou perpetradores dessa violência ou vítimas dessa violência, né? Então a gente está falando tanto de ações de prevenção, que a gente chama de prevenção, como de repressão qualificada e de responsabilização, né, a partir da ocorrência desse crime. Quando a gente olha essas duas tragédias, alguns pontos eles são importantes para que a gente reflita e atue. O primeiro deles é a questão da política de controle de armas e munições. A gente sabe que mais armas em circulações é igual a mais mortes, sejam elas homicídios, feminicídios ou suicídios. Então, o que a gente pode fazer para reduzir, né, a probabilidade de que armas que nascem na ilegalidade acabem na ilegalidade sendo utilizadas nesse tipo de crime? Outro ponto importante, né, quando a gente olha até os locais onde essas tragédias aconteceram, a gente está falando de uma escola e de uma mesquita, o que a gente pode fazer para reduzir esse discurso de ódio, de intolerância, né, e que acaba colocando a diferença, a alteridade como uma ameaça, né, e não como um valor de riqueza da nossa sociedade tão diversa, né? A gente sabe que uma sociedade segura para todo mundo jamais vai ser construída baseada nessa lógica de um contra o outro. Então isso a gente precisa reverter. E um terceiro ponto fundamental para debater, né, como sociedade, como nos tornamos mais seguros para todos, é a questão da masculinidade, né? A gente tem aí 2 massacres perpetrados por homem e é impossível que a gente escape desse debate de como as nossas masculinidades, elas são muitas vezes fundamentadas nessa lógica da força e que muitas vezes tem um impacto muito, muito prejudicial nesse entendimento de que a força é a forma de resolvermos os nossos conflitos. Bom, você é um bom debate esse? O que você acha? Dá para ver que tem vários vieses para a gente analisar, né? A questão do controle de armas eu acho que é um ponto relevante, obviamente, porque ele está na ordem do dia da política. Então, por mais que apareçam às vezes umas soluções esdrúxulas, umas ideias esdrúxulas no meio desse debate, eu acho que, enfim, o país não pode se eximir de discutir isso. Mas você não acha que o mais importante, antes do controle de armas, e eu sou completamente contra esse negócio de armas, eu acho que tem que ter controle mesmo, mas o que o Andreasa falou, eu acho que é o grande ponto disso. Os jovens perderam a utopia. Por que esses jovens estão sendo tão cooptados para esse tipo, para a Deep Web? Por que eles conseguem, eles estão sendo tão envolvidos pela Deep Web? E aí em tudo, não só em relação aos suicídios, aos massacres nas escolas, mas enfim, todas as manifestações de racismo. Eu acho que esse ponto que o Andreasa colocou, eu acho que é o ponto fundamental. Eu vi eu estava fora quando isso aconteceu, li muita coisa nos jornais e vi a discussão do game, porque são os games e tal. E nós estávamos lá no South by, que tem que é uma conferência de inovação e tinham vários painéis sobre os games. E aí, num deles, um dos debatedores falou, olha, a culpa não é do game, entende? A culpa não é uma culpa do jogo, como não é da televisão, não é do... Enfim. Você sabe, Mara, que tem muitas camadas de investigação a serem feitas, né? Mas para mim está claro que o grande drama aí é da ordem existencial. Não é uma questão político-ideológica. Não estou, pelo amor de Deus, desqualificando o depoimento dado ali. Mas nesse momento, no calor da coisa, acho que o pior encaminhamento é esse desdobramento que se serve a uso político. Né? Quer dizer, a questão da arma é importante? Claro que é, né? Não à toa, os oportunistas estão de ambos os lados defendendo as suas bandeiras. Não, tem que desarmar. Não, tem que armar o professor. No final das contas, qual é a degeneração original que faz um jovem ter o ímpeto de chegar a uma arma e matar? Essa é a discussão fundamental. E também essa questão da masculinidade, acho que também já está indo longe demais. Eu concordo, desculpa, eu acho que essa coisa de falar que nós precisamos analisar nossa masculinidade como sinal de força, eu acho que a gente tem um problema, né? A gente já vive numa sociedade machista pra caramba, isso é fato, não tem como a gente fugir disso, é verdade, mas acho que o problema a gente vive um problema grave de educação.
A gente tem uma juventude aí que não tem educação boa na escola e não tem em casa. E a gente vive num país que simplesmente virou as costas para a educação há muito tempo. E que a única coisa que mostra, o único exemplo que dá é de impunidade. Há anos e anos e anos. A gente vive uma sociedade completamente doente nesse aspecto. Então as pessoas acham que nada vai acontecer com elas, ou que elas vão ser celebradas sempre. E quanto assim, pior uma pessoa for, melhor, mais bem-sucedida ela vai ser. Andresa tocou num outro ponto que também é importante aqui para nós todos que trabalhamos com jornalismo, que é a concorrência, né? Quando você fala, você tem que pensar na concorrência. E nós vivemos isso. Você viu, eu e Bia estávamos em Austin e aí o Garrone e Miriam, você, enfim, a gente entrou na discussão de se coloca ou não o vídeo. Existia essa discussão, vamos publicar ou não o vídeo? E tinha uma parte que achava que deveria, outra parte que não. E foi uma decisão difícil, justamente por isso, porque nós somos um canal novo, nós queremos informar, nós queremos audiência, mas a que preço queremos essa audiência, né? Então a análise foi uma análise muito difícil, e foi muito assim, que tipo de informação esse vídeo dá? Existe informação aqui que eu tenho que publicar? Ou não? Ou se eu simplesmente vou caçar uma audiência a qualquer custo? Mas foi uma decisão difícil, porque Olha, você... para ter uma ideia, né, voltando a Columbine. Columbine foi o episódio que jogou luz a um problema muito sério que existe nas escolas, que é o bullying. Foi a partir dali que a questão do bullying começou a ser discutida, e ela parece estar presente na maioria desses episódios de ataque em escolas. O que a gente tira disso? Que tem alguma coisa que não está dando certo. Você falou, a questão das escolas, um dos meninos que, enfim, fez aquela coisa horrorosa em Suzano, parou de estudar. Não foi ninguém da escola para saber por que esse menino não estava mais na escola, por que abandonou, a família não foi procurada. Então, assim, claro que nesse momento a gente não quer ficar só culpando aquela escola, porque afinal de contas a gente tem um problema educacional no Brasil generalizado, mas existe um problema de falência que precisa ser olhado. A escola perdeu esse estudante e talvez nem sequer tenha percebido. Exatamente. Esse é o grande problema. Quer dizer, a escola desistiu daquele jovem. É claro que isso está na origem dessa discussão que você está propondo aqui. E quando a escola desiste daquele jovem, onde ele vai encontrar esse conforto que ele procura? É uma crise nos piores de educação. Lugares, que é nessa Deep Web, que vai encontrar um eco para todo esse ódio, essa raiva, essa frustração que ele tem. Sobre a questão da masculinidade, eu acho que é um tópico que apareceu aí no final de semana. Eu vi alguns textos, pessoas falando. Eu discordo de vocês que não pode. Eu acho que sim, a gente tem que olhar, porque existe que eu acho que não é uma coincidência, que todos esses ataques, se você for olhar, não envolve mulher. Não tem nenhuma mulher que entra numa escola atirando. Eu acho prematuro dizer que a culpa é da masculinidade, mas eu acho que sim, a gente precisa olhar e tentar entender por que são jovens, meninos, adolescentes envolvidos em todos esses ataques. Respondendo a Mara, que a gente não publicou o vídeo, né? Foi o dilema que a gente viveu aqui, a gente achou melhor não publicar e assim, apesar de eu ter assistido ao vídeo, não me senti mais bem informado por tê-lo feito. Então, realmente, acho que ninguém perdeu de não assistir ao vídeo. Sobre o que você falou da masculinidade, eu acho que é uma questão muito mais cultural do que exatamente relacionada ao sexo da pessoa. Eu vou tentar me explicar. Eu acho que é alguma coisa muito mais comum aos homens estar mais perto desse universo do que das mulheres. Você não vê realmente mulheres... se você for num stand de tiro, você fizer um levantamento de número de homens e de mulheres, é muito menor. E ainda bem para as mulheres, né? Fico muito satisfeito por elas. Mas você não acha que tem a ver com o tipo de educação que os meninos recebem? Eu acho... De ser sempre combativo, de ter que ser sempre o vencedor dos esportes na escola. Seja essa a motivação. A menina é criada de uma forma... Claro que isso está mudando. A menina
é criada para ser mais passiva, ou pelo menos sempre foi, e o menino não, ele sempre teve que ser um vencedor, um lutador. Eu entendo o teu ponto, mas acho que a gente precisa fazer um esforço de compreensão de novo da juventude, essa juventude sem raiz, sem base valorativa mesmo, sem valores, né? Desprovida quase que de moral, e tentar encontrar onde estão as mulheres nesse mundo, as jovens mulheres nesse mundo sem raiz. A expressão violenta desses meninos, no caso, meninos não, desses homens, no caso desse crime, é uma coisa. Agora, a origem disso, o fundamento disso, contempla toda a juventude indistintamente. Tem homens e mulheres de diferentes classes sociais, onde estão essas... E elas exercitam essa violência dela de outra maneira. Gente, eu concordo com vocês, mas eu acho que a gente precisa lembrar que alguns desses ataques, um inclusive recente, que teve vai completar um ano agora, que aconteceu em Toronto, era de um homem que atropelou matou 10 pessoas, deixou vários outros feridos, e o alvo eram mulheres. E aí, quando você vai lá olhar o histórico, ele estava dentro de grupos, dentro dessa Deep Web, que eram grupos de ódio contra mulheres. Mas então, você vai ver ódio contra mulheres em algum crime, você vê ódio contra negros em outro, judeus em outro. Por exemplo, o primeiro ataque, um dos primeiros ataques que se tem notícia no mundo em escola, não foi Columbine, foi no Canadá, acho que numa década anterior, de um homem que entrou numa escola, numa sala de aula, mandou todos os homens sair e metralhou as mulheres que estavam dentro dessa sala e saiu matando outras. Por quê? Porque existe uma frustração como homem masculina muito grande. Eu não estou dizendo. Tem uma questão sexual. Estou só chamando a atenção que eu acho que sim, a gente precisa olhar. Não estou batendo martelo que o problema é a masculinidade, mas eu acho que a gente precisa, de fato, olhar a questão da educação masculina, se isso tem ou não a ver com esses episódios. Eu só acho que em relação a este crime específico, acho que não foi... acho que ele não quis se sentir mais másculo, sei lá, acho que foi outra coisa. Para mim ali era, até pelo que as investigações estão apontando, apurando, é muito mais esse comportamento doentio, louco, de querer virar uma celebridade e da forma mais bizarra possível. Mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro se encontra amanhã com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Deve ficar pouco mais de 1 hora com ele na Casa Branca. Trump contando as últimas do muro, Bolsonaro explicando o tweet do Golden Shower, até porque se eu fosse o Trump, a primeira coisa que eu ia fazer com o Bolsonaro, eu falaria assim, vem cá, e aí, querido, me explica o que foi isso aqui, onde que você estava? Né? Eu faria isso tranquilamente. Mas parece que o Trump sabe exatamente o que é Golden Shower. Tenho certeza que ele sabe. Aquele cabelo dele é Golden Shower puro. Cada um dos dois vendo quantos seguidores tem no Twitter, enfim, falando de coisa séria. Bolsonaro quer o apoio formal dos Estados Unidos para a candidatura do Brasil à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dois devem falar também de um assunto que interessa muito ao Trump, que é a Venezuela. E tem um acordo na base de Alcântara, mas afinal, Bruno, o que esperar desse encontro? O que vai acontecer para você lá? A gente fica procurando muitos resultados concretos, obviamente, desses encontros, mas eu acho que, primeiro, acho que é importante destacar também que existe um valor simbólico nesse encontro, né? Enfim, o Bolsonaro nunca escondeu que ele pretendia fazer gestos grandes de aproximação com os Estados Unidos, de identificação. Foi muito criticado por isso, inclusive, porque ele não exigia muitas contrapartidas, ele praticamente se colocou numa posição inferior aos Estados Unidos, que, de fato, se a gente for olhar do ponto de vista da geopolítica, o Brasil está num patamar inferior. Não vamos desconsiderar isso. Sem eufemismos, né? Mas é relevante, no terceiro mês de governo, o presidente ser recebido na Casa Branca, numa tentativa de virar a agenda. Não que isso já não estivesse acontecendo. Com o presidente Michel Temer, no governo Temer, o Brasil já mudou um pouco a orientação, o Itamaraty mudou postos no exterior, mudou a orientação de alguns embaixadores e tudo mais, mas o que está acontecendo agora é diferente, de fato. A gente vai saber, ao longo do tempo, ao longo dos anos, o tipo de relação que vai se construir. Mas eu acho que é relevante, sim, é importante que o presidente esteja indo para os Estados Unidos, que é uma potência econômica, uma potência política, uma potência de defesa. Tanto é que o Brasil vai ter, vai voltar, o Bolsonaro vai voltar com medidas concretas, como o acordo da base de Alcântara, vai fazer o Trump deve fazer um gesto de que o Brasil é um parceiro extra-OTAN, que é fora da OTAN, em relação aos Estados Unidos. Então, eu acho que são tímidos ainda os avanços concretos, é óbvio, mas eu acho que apontam para uma relação, entre aspas,
privilegiada do Brasil com os Estados Unidos. Agora, é óbvio, não se sabe ainda se o Brasil vai voltar com essa sinalização em relação ao apoio para o Brasil entrar na OCDE. Uma coisa que o governo Temer também tinha começado a trabalhar, se não me engano, em 2017, mas houve ali uma dúvida da Casa Branca agora no final das negociações, porque alguns assessores do Trump acham que você está expandindo demais a organização. Então, a Argentina também está com esse pleito, seria uma expansão muito maior do que eles pretendiam nesse momento. Engraçado, né, o Andreasa? Fala Temer, eu já bate uma saudadezinha. Eu avisei aqui. É verdade, você falou aqui. Eu avisei aqui neste programa, hein? É verdade. Não é? Você falou. Hashtag Temer, volta você fala Temer. assim, nossa, tava tão tranquilo, né? Tava tão bom com o Temer ali. Mas sabe o que é engraçado? Eu concordo com o Bruno, essa viagem é muito importante. Sim. E ela é carregada de símbolos. Mas tem uma coisa engraçada que deriva um pouco da influência, da força do núcleo ideológico do bolsonarismo, que é o núcleo dos filhos, né? Que eu chamo do núcleo nacional populista, que é o projeto de poder, para mim, claramente, do Eduardo Bolsonaro. De repente, é como se o Brasil como se o presidente da República tivesse ido aos Estados Unidos se encontrar com Steve Bannon, né? Quer dizer, como se o centro da agenda e como se o presidente dos Estados Unidos fosse o Bannon. Então, é bom lembrar que o presidente dos Estados Unidos é o Trump, com quem o Bolsonaro se encontrará na terça-feira. Porque até agora foi só blá 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 ideológico. Com todas as questões simbólicas importantes, sem dúvida nenhuma, 3 meses de governo, uma visita dessa importância, maravilhoso. Mas se daí, independente de cadeira aqui e acolá, não sair avanços comerciais, melhoria, afinação nos negócios, continuamos no mesmo lugar. O Eduardo Bolsonaro... Deixa eu só aproveitar para perguntar para vocês essa relação com o Steve Bannon. Todo mundo sabe, é notório, o Trump virou a persona não grata pro Trump e agora está colado nos Bolsonaro. Isso não pode prejudicar, de alguma forma? O Trump não pode ver isso de uma forma negativa? Acho que ele não deve estar ligando muito para isso, não, sinceramente. Acho que é folclórico. As primeiras 24 horas da viagem, enfim, esse primeiro dia, ele foi carregado de eventos folclóricos, né? De relações folclóricas do governo Bolsonaro. O jantar com o Olavo de Carvalho sentado ao lado dele, que é um guru ainda, enfim, relativamente inexplicável. As visões dele são basicamente inexplicáveis. E essa relação com o Bannon também, como convidado de honra, como anfitrião de outros encontros. Mas eu não acho que a Casa Branca esteja preocupada especificamente com isso. Até porque, enfim, a Casa Branca e o Trump especificamente desprezam o Bannon. Então eles devem imaginar que a influência do Bannon deve ser limitada à mídia, ou às mídias sociais, ou alguma coisa nessa linha. Inclusive porque, se fizer um histórico da relação do Bannon com o Brasil, notadamente a partir da ascensão do Jair Bolsonaro, ainda no período de campanha, a gente vai verificar facilmente que ele não tinha a menor ideia do que se passava no Brasil. Conhecia pouquíssimo o Brasil e conhecia pouquíssimo Capital Buenos Aires. O próprio, bem precário. Né? Ele chamou o Bolsonaro de Botolini. Bem precário. O histórico, em determinado momento, e certamente em decorrência do fato de que se tornou irrelevante dentro dos Estados Unidos, o Steve Bannon, talvez ele tenha identificado no Brasil, pensando no tal movimento populista, porque esse é um cara que fala de populismo abertamente, populismo de direita, né? Que eu acho que se encaixa bem ao modelo bolsonarista, né, aqui no Brasil. De repente ele viu no Bolsonaro um gancho para ter alguma relevância, para se reinserir no debate, para encontrar alguma âncora de relevância no debate público. Para não submergir, né? Agora vem cá, a gente está falando dessas coisas, de que impressão vão passar, se aproximar do Steve Bannon não é ruim com o Trump e tal. Você falou do jantar, que Bolsonaro sentou-se ao lado do Olavo de Carvalho, que nas redes sociais tem dado porrada à torta e direita no Mourão. Como é que fica isso lá dentro? É ok? O Mourão fica de boa, assim? No Mourão, nos militares. No ministro que ele no mesmo ministro, indicou. Exatamente, Pois não é estranho? Vélez. Você não percebe É muito difícil saber o quão calculadas as consequências desses atos são, mas é curioso realmente que depois que o Olavo de Carvalho, nos últimos 2 meses, digamos assim, né, depois dos primeiros 15 ou 20 dias de governo, ele começou a fazer essas críticas muito abertas aos militares, ao Mourão especificamente, com xingamentos, enfim, de toda sorte. Começou essa crise no Ministério da Educação bastante por causa dele, porque ele resistiu à demissão de alguns auxiliares dele no MEC, conseguiu, inclusive, demitir outras pessoas e conseguiu influenciar o Bolsonaro a demitir outras pessoas. É muito curioso que o Bolsonaro vá beijar a mão
do Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Não dá para deixar de interpretar isso como algo simbólico, de que o Bolsonaro está se alinhando ao Olavo em detrimento do Mourão, por exemplo, do próprio vice-presidente. Então, Isso é interessante, porque aqui, né, ele está lá, enfim, mostrando claramente esse alinhamento com o Olavo de Carvalho, e aqui, paralelamente, você vê os agentes econômicos muito depositando ali todas as suas expectativas em cima do Rodrigo Maia e do Mourão. Uhum. Toda a articulação para passar o projeto da Previdência e tal está sendo colocado ali está todo vinculado ao Rodrigo Maia surgindo como um primeiro-ministro, né? E o Mourão. E ali no meio de fevereiro, é engraçado, o Olavo de Carvalho fez uma publicação nas redes sociais dizendo que ele não se sentia apto ou preparado, algo assim, para comentar a reforma da Previdência, que ele nunca se debruçou sobre esse assunto. Algumas pessoas ficaram meio preocupadas, porque como ele, enfim, tem uma influência, relativamente grande sobre alguns personagens do governo, então falou, caramba, se o Olavo não está no jogo, então a Previdência não vai passar. É uma interpretação um pouco exagerada, mas, enfim, isso chegou a acontecer. O próprio presidente não está convencido da reforma. Então, as chances da influência do Olavo de Carvalho ter efeito, né, não são pequenas. Né? Deus proteja a saúde do Paulo Guedes. O Eduardo Bolsonaro chegou antes do pai nos Estados Unidos, numa sessão de lançamento de um filme sobre o Olavo de Carvalho. Organizada pelo Steve Bannon, Eduardo disse que brasileiro que vive legalmente fora do país é uma vergonha. Pelos dados oficiais, nos Estados Unidos, mais ou menos 100 mil brasileiros estão nessa situação. Andreasa, qual é exatamente a função do Eduardo Bolsonaro no governo? É porque ele agora na Comissão de Relações Exteriores da Câmara não é exatamente isso que ele deve fazer, né? Aliás, ele tem botado o carro na frente dos bois em alguns momentos, né? Não só... Tem um método aí, né? Quer dizer, a escolha do Ernesto Araújo passou, talvez com a chancela do Olavo de Carvalho, mas é um produto da dobradinha, para mim, claramente objetiva. Eduardo Bolsonaro, que tem um projeto de poder claro, para mim, muito claramente delineado, e Felipe Martins, que é um importante assessor do Jair Bolsonaro. Acho que o Eduardo Bolsonaro é o líder objetivo, né? Porque aquele cujo projeto pretende ter consequências desse núcleo ideológico muito influente dentro do governo. Essa consequência é o quê? 2022? Seria 2022... considerando questões legais. Legalmente, o filho do presidente da República não poderia disputar a presidência da República. Mas tem uma discussão constitucional aí e tem também a possibilidade, por exemplo, do Jair Bolsonaro renunciar. 6 meses antes, abrindo brecha para que um filho disputasse. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse. O que é importante para mim, independentemente dessa discussão estapafúrdia, dessa fala delinquente relativamente aos imigrantes, aos brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, é a existência de um núcleo revolucionário dentro do governo. Esse núcleo ideológico é um núcleo revolucionário. Em médio e longo prazo, se você tem uma agenda reformista, a agenda do Paulo Guedes, você tem um núcleo liberal, portanto, a coexistência entre esse núcleo ideológico revolucionário e o núcleo liberal reformista é impossível. É quase como dizer que o Guedes tem uma janela de oportunidade aí de 1 ou 2 anos para implementar suas reformas, porque, inclusive, nessa viagem, desculpa me estender, o Paulo Guedes se referiu ao Olavo de Carvalho, com quem eu tenho relação, sou editor dele, de parte da obra dele, como o líder da revolução. Né? E o Paulo Guedes entende essa revolução como uma revolução liberal. Eu já fico de cabelo em pé, eu tenho uma péssima ideia a respeito de revolução. Acho que revolução é péssimo. E acho que o ministro de Estado falar em revolução, o ministro que lidera um programa liberal, é pior ainda. Mas a ideia de identificar o Olavo como um líder é, de alguma forma, também uma capitulação do Guedes, identificando alguém muito poderoso, que influencia. Verdade. É quase como se o Guedes estivesse tentando ganhar mais tempo. E ganhar simpatia, sua agenda, né? Porque é incrível isso, né? Eu considero esse governo um governo reacionário, não é conservador, tá? Mas vamos tratar como conservador. O liberal, no caso o grupo do Guedes, historicamente se engana achando que pode usar a força eleitoral do conservador
como escada para aplicar um programa reformista de longo prazo. A história mostra o seguinte: o conservador usa o liberal como lustro, né, na eleição, claramente isso, o posto Ipiranga serviu para isso, ganha a eleição, começa a governar, aplica algo da agenda liberal para destravar um pouco a economia, tirar um pouco de pressão fiscal no quase com a reforma, ganha 10 anos para brincar no parquinho ideológico e tchau liberal. Isso acontece sempre na história e o liberal nunca aprende, então o liberal merece. Bom, agora saindo do executivo para o judiciário, a treta tá grande entre o STF e os procuradores da Lava Jato. O Supremo decidiu por 6-5 que casos de corrupção associados à Caixa 2 devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. O procurador Deltan Dallagnol reclamou nas redes sociais e depois criticou a decisão. Disse que ela vai prejudicar a Lava Jato, que completou 5 anos. Além disso, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu o uso de uma verba bilionária recuperada da Petrobras para a criação de uma fundação privada criada pelos procuradores da Lava Jato. E o STF abriu um inquérito para apurar injúria e difamação contra os ministros da Corte. Essa briga vai longe, né, Bruno? Eu acho que vai. E o curioso é que ela foi criada e gestada por uma sucessão de arbítrios, que, enfim, parece que cada instituição dessa quer mostrar quem é mais arbitrário do que o outro, porque essa criação desse fundo privado é uma excrescência, não tem absolutamente nenhuma justificativa, além do que é um acordo bem pé de chinelo, bem ruim, porque se o cara coloca uma cláusula para, na hora de recuperar o dinheiro que a Petrobras pagou aos Estados Unidos, que diz que se esse dinheiro não for pro fundo da Lava Jato, ele tem que ser devolvido para os Estados Unidos. Não sei quem é que assina um acordo desse, né? Porque não faz absolutamente o menor sentido. O que o Supremo fez também, essa decisão do Supremo sobre a remessa dos casos que tem conexão com Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, ela é óbvio que ela não refletiu não houve uma reflexão clara sobre como essas investigações vão ser feitas e como esses casos vão ser processados. Porque é óbvio que a Justiça Eleitoral não tem a estrutura necessária para julgar casos de corrupção. Por mais que a lei seja preto no branco, eu acho que o debate foi muito provocado e influenciado pela vontade dos ministros do Supremo de dar um troco na Lava Jato. É um revanchismo idiota, basicamente, né? Sim. O pior de todos. E esse inquérito também, que foi aberto, um inquérito sigiloso, sem fato determinado, sem investigado, que também é uma demonstração de força do Supremo e que serve basicamente para perseguir opositores. Por mais que tenha a Lava Jato nos últimos 4 anos, ela conseguiu resultados. Nos últimos 5 anos, no caso, conseguiu resultados muito, muito importantes no combate à corrupção, mas ela também passou do limite em vários casos. O Supremo reagiu algumas vezes, ficou sempre com a pecha de, enfim, a instituição que queria matar a Lava Jato, e agora decidiu reagir. Só que essa reação acontece da pior maneira possível, uma temperatura altíssima. Eu tenho realmente medo do que vai acontecer. No pior momento. Também, exatamente. Eu tenho medo do que vai acontecer porque o Supremo parece que não vai recuar, os procuradores parece que talvez não vão recuar. Então, vão instigar manifestações, vão instigar reações no legislativo. É uma loucura, né? Quer dizer, é um daqueles casos em que todo mundo está errado. Né? Para mim, muito claramente. Quer dizer, todo dia os procuradores da Lava Jato vêm a público dizer: isso vai acabar com a Lava Jato, a Lava Jato vai morrer. Né? A gente está há 5 anos, todo dia, com esses caras dizendo que tudo que acontece no Brasil é contra a Lava Jato. Então não tem credibilidade nenhuma mais para essa conversa. A Lava Jato está aí, fica mais forte a cada dia, inclusive exorbitando especificamente no papel do Ministério Público. Esse caso do Supremo, essa votação recente, que desencadeou toda essa manifestação, inclusive manifestação de gente pedindo o fim do Supremo, tem um autoritarismo muito grande aí, decorre de uma compreensão, eu estou entre os garantistas, para mim, correta da lei. Examinando a Constituição, examinando o Código Eleitoral, o resultado final, ainda que controverso, é perfeitamente defensável. A meu ver, foi a decisão correta. A partir disso, surge novamente essa grita: vai acabar com a Lava Jato. O que para mim está por trás disso, pensando em médio prazo? Eu acho que é uma tentativa, mais uma, de emparedar o Supremo, colocar os ministros do Supremo, que são muito fracos e cujas decisões não respeitam as jurisprudências, portanto eles mesmos se enfraquecem, mas de colocá-los numa posição de pressão, tendo em vista a votação de abril sobre a possibilidade de condenação, de prisão após condenação em segunda instância. Para mim está muito claramente expresso isso.
vamos usar isso aqui para emparedar esses caras, para que quando chegar lá, independentemente da mudança de posição ou do entendimento do colegiado, eles não se sintam com condições políticas, com suporte para mudar, caso assim seja, a jurisprudência. Acho que isso tá no bojo dessa gritaria aí. Os pessoal do STF e os procuradores de Lava Jato andam irritados. Vocês perceberam que Mara Luque está tranquila, está bem relaxada, e você vai entender o porquê. Sabe aquela música do Lu Santos dos anos 80, De Repente Califórnia? Aquela que diz, garota, eu vou pra Califórnia. Então, tem uns versos clássicos nela, assim, o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo. Se essa música tivesse sido feita hoje, você ia dizer que o cara, com certeza, estava doidão quando escreveu. Bom, foi-se o tempo em que as pessoas iam pra Califórnia para surfar, passear na Calçada da Fama, tirar foto na Golden Gate ou visitar vinícolas. Agora, o estado mais rico dos Estados Unidos tem um novo mercado bilionário, equivalente a mais de 10 bilhões de reais por ano. O mercado da maconha, que inclui cultivo, logística, embalagem, beneficiamento, venda. E tem ainda o incalculável efeito da larica na indústria dos alimentos. Mara, falar que maconha é um bom investimento aqui no Brasil, assim, nos Estados Unidos tem até bolsa, né? Aqui, quando é que a gente vai decolar para esse mercado? Será que tem jeito aqui? Primeiro eu vou fazer um disclaimer aqui. Disclaimer não, vamos lá que a gente já sabe. Eu não gosto de maconha, não fumo maconha, não gosto de cigarro, não fumo cigarro, acho que isso faz muito mal, eu sou completamente contra, tá? Ok? Mas você experimentou alguma coisa lá? Eu experimentei um suquinho de maconha. Que fofo, a gente tem um VT, roda aí, Bia. Tipos, diversos blends, diversas combinações. Eu vou experimentar esse aqui, ó, o Blue Dream. O losango indica que ele tem um alto teor do THC. Não sei o que vai dar isso, mas vamos ver, né? Peraí. Eu sou a Mara Luque, de Austin, do SXSW, para o My News. É rápido assim? Não. O efeito é rápido. Eu vou te assim. falar porque eu Que bom que você botou pouquinho, né? Você botou 2 dedinhos só pra dar um golinho, né? Na hora que eu fui dar o gole, você viu, é gelo, não é o suco, né? É frozen. Então veio aquele tipo gelo no meu nariz. É tipo uma raspadinha. Aí eu comecei a rir por causa disso, por causa do gelo de no maconha. nariz. Não tem nada a ver, não dá nada. Eu tomei esse suco aí, não dá nada, não tem Não deu nada. É tudo enganação. Sei lá, eu sei que é um suquinho. Você não lembra que de tava nada lá. dos 2 últimos dias da viagem, mas não deu nada. Não, mas é um mercado enorme, É um né, mercado Mara? enorme. Não é só coisa pra o que ficar me doidão. surpreendeu, assim, foram várias conferências com vários estudiosos, com empresários, com pesquisadores, enfim, que estavam lá. Esse festival é o mais importante festival de inovação no mundo. Então, é interessante, porque quando você mergulha lá em todas as discussões, tinha discussão de cannabis, mas tinha outras, blockchain, games, enfim, várias outras coisas. A discussão da cannabis eu achei muito interessante porque eu vi o quanto que nós estamos atrasados nessa discussão, porque lá, na verdade, eles estão discutindo já o mercado. Então, você tem IPOs de empresas que atuam nesse setor, que já movimentam alguns milhões de dólares. O que é IPO? É quando a empresa lança ação em mercado, abre capital. Você tem fundos de private equity investindo em empresas. E aí você tem empresa. Nós conversamos com uma empresária. Fala para o nosso espectador o que é fundos de private equity que ninguém... Fundos de investidores que querem investir em negócios rentáveis. Querem comprar uma parte desse negócio para ficar mais rico. Para, enfim, aplicar o dinheiro dele em alguma coisa, ele aplica em empresas que estão começando, e nesse setor você tem uma empresária que nós conversamos lá, que ela tem uma fazenda orgânica de cannabis, e ela diz o seguinte, ela fala... Vamos ver o que ela fala, então. Roda aí, Bia. São só imagens? São só imagens, porque a Bia esqueceu de ligar o microfone. Eu entrevistei ela. Legal, Bia. Que bacana. A Bia esqueceu de ligar o microfone. Ela tomou o suquinho também? Não, só para saber. Entendi. Então, olha, essa empresária, ela diz o seguinte, que a Califórnia quer se colocar... O que foi? É que eu mandei, saiu assim, ó, fazendo assim. Agora que tomou o suquinho fui eu. Vai. Ela diz que a Califórnia quer ser o grande fornecedor e produtor de maconha de cannabis, e ter
Você já tem hoje lá, já começam a ter operadores de turismo fazendo tipo você tem no Napa Valley de vinho, você ter degustação de maconha. Porque a maconha, a gente tem um vídeo aqui no canal, uma entrevista que eu fiz com um outro empresário, ela não é tudo igual. Ela tem diversos blends, como aquele trechinho ali da entrevista de uma entrevista igual que eu fiz. Uva. Uma uva. Aí você tem uns que são mais fortes, Não, uns que são mais fracos. A mistura, no caso. A mistura. Como o charuto. Né? Exatamente. Exatamente esse uma ponto. área em que eu me sinto à vontade para falar. Entendi, charuto. Entendi. Então, é exatamente esse ponto. Lá, a discussão já está sendo feita do uso recreativo da maconha, como charuto, como vinho, enfim, e sendo tratado, esse setor da economia é um setor que é cada vez mais crescente, fora o empreendedorismo, enfim. Fora todas as outras áreas, né? Então, você tem, por exemplo, a maconha sendo usada para saúde, exatamente, para indústria de bem-estar, tem uma gama enorme de produtos. Então, por exemplo, eu cheguei a comprar um packzinho com 4 supositórios de maconha, supositórios vaginais, para tratar cólica menstrual. Você fala, isso não vai funcionar, não é possível. Fui lá, fiz o teste, escrevi para a Folha um artigo contando como é que foi essa experiência. Em 5 minutos, eu não sentia absolutamente mais nada de dor. E para mulher, o homem não liga para essas coisas, mas assim, para mulher, você ficar tomando um monte de remédio para cólica é uma bomba no seu estômago. Esse supositório é um efeito local, porque ele entra na mucosa da vagina e em 5 minutos você não está sentindo mais nada. Então tem uma série de outros produtos que estão sendo testados também para saúde sexual, para combater baixa de libido. Então, assim, é um mercado bastante interessante, eu concordo com você. A gente está muito atrás na discussão, só discutindo a questão do fumar maconha, o traficante, Esse é o mais importante. E esquecendo, sim, existe... Esse é o consumo mais importante da maconha, Marili. Mas hoje volume. Hoje Mas eu acho que pode ser que seja daqui 50 anos. Eu acho que esse mercado da cannabis, com o potencial que tem para o desenvolvimento de outros produtos, acho que ele pode ser muito maior do que Agora, Andressa, o mercado de gente que só quer ficar doidão. Você acha que esse movimento de legalização da maconha para uso recreativo, ele vai acabar chegando no Brasil? Alguma hora, pensando em tempo histórico, talvez sim. Eu só acho que não seja uma prioridade do Brasil agora. E acho que a experiência que você teve na Califórnia e há também a experiência europeia, ela se dá em lugares ricos, né, com um grau de educação e saúde pública maior. Que não tem outros problemas. E que não tem uma fronteira dramaticamente bandida como a brasileira. Não estou criminalizando os países, mas nós temos fronteira com os principais produtores e vendedores de drogas. Então, mesmo nos Estados Unidos, você mesmo me disse esse dado, quer dizer, apesar de todo o movimento de legalização, 80% do consumo de maconha é no mercado negro, é ilegal. Então, por causa do preço. Pensando no Brasil, com a fronteira que tem e com uma multinacional como o PCC, por exemplo, entre outras, fronteira porosa, se legaliza aqui, faz toda a carga tributária sobre o produto, o preço vai ficar alto. Se tiver uma concorrência e terá tráfico de droga, mercado negro, preço mais baixo, qualidade pouco diferente, ainda que a produto legalizado seja melhor, sendo pouca diferença e o preço fazendo a diferença no bolso das pessoas, continuará havendo tráfico de drogas. Então, quer dizer, qual é o principal motivo para legalizar o consumo de maconha num país como o Brasil? É combater a criminalidade, esvaziar a força do tráfico, que é o tráfico de armas também. Se, segundo essa compreensão que eu tenho, isso não acontecerá, para que entrar nisso agora? Agora, 80% do mercado ainda é mercado negro, porque você não tem volume pequeno de produção. Mas você não tem nem 10 estados que legalizaram o uso recreativo. Ainda é pequeno, então, se você comparar. Exatamente. A maior parte dos Estados Unidos ainda é proibido. Mara, será que a solução para o Brasil, depois disso que a Andreasa falou, seria a gente o Bolsonaro criar tipo Maconha Brás e fazer uma estatal zona da maconha? Porque sem carga tributária, sem concorrência, o Brasil tomar para si as rédeas disso
e quebrar o tráfico? Não seria uma solução interessante? Olha, o que mais me impressionou é de fato... Eu falei sério, gente, não é pra zoar. Não é... Ainda que seja assim, ainda que fosse assim, Maconha Brás é ótimo. uma Maconha Brás ou uma empresa privada, se os outros países do nosso continente, aqueles que fazem fronteira conosco, não aderirem a esse modelo também, o drama continua o mesmo. Agora, o Uruguai já está liberado, mas assim, eu tô falando da Maconha Brás no sentido de... É óbvio que o tom é jocoso, mas a comparação é meio brutal, mas mais ou menos parecido com a coisa dos genéricos, entende o que eu tô falando? Que a gente tem a maconha para efeito recreativo. Se não for para efeito recreativo, a maconha vira um coentro, né? Ninguém tá interessado em tomar sorvete de maconha. Nossa, que já existe lá fora. Já existe lá fora. Já existe isso não é, a gente não tá falando exatamente disso, mas se o governo tomasse a rédea disso, trouxesse para si, não ia dar uma quebrada no tráfico aqui? Então, eu fiquei com essa mesma impressão, mas depois conversando com o Andreas, eu pensei um pouco sobre essa questão da fronteira. Mas lá, nos debates, na conferência, você vê o quanto eles estão avançados, o quanto esse debate, o quanto a gente está atrasado. Então, eu tinha uma mesa. Outra coisa, nesse mercado, as mulheres dominam. As grandes empresárias são mulheres nessa área, executivas, CEOs. A maior parte dos debates das conferências tinham mulheres no comando. E ali eu fiquei pensando, nossa, como a gente está atrasado. Então, numa das conferências tinha lá 3 empresárias, uma que tem distribuição para uso medicinal, outra que tem a fazenda, aquela fazenda orgânica, uma outra que faz distribuição. Aí eu fiquei pensando exatamente isso. Falei, poxa, isso aqui seriam mulheres do tráfico, se você não tem o mercado legalizado. Então, tudo isso aqui estaria... toda essa economia que gira em torno disso é hoje dominada pelo tráfico e milícias, né? Então, isso não seria uma forma... Na hora que você coloca... essa economia, legaliza essa economia, isso não seria uma forma de você conseguir tirar... Eu já fui contra a legalização da maconha, mas hoje eu sou a favor. Desde que eu ouvi uma entrevista do ex-secretário de Segurança do Rio falando, ex-secretário de Segurança, perdemos a guerra para as drogas, eu passei a considerar... A guerra nem começou, Mara. Eu entendo... Desculpa, Bruno. Fala, depois eu concluo. Não, eu ia falar que eu entendo o ceticismo do Andreas exatamente por isso. Porque, primeiro, você tem essa simbiose do tráfico de drogas com o tráfico de armas, por um lado. E o PCC não vai chegar lá na Receita Federal, abrir um CNPJ, primeiro comando da capital, e começar a vender, recolher impostos. Vai continuar, ele vai preferir vender sem pagar impostos no mercado negro. Eu acho que as realidades são realmente muito diferentes. Eu sou realmente cético em relação a isso. Eu acho que tem outros debates que o Brasil pode levar nessa questão da guerra às drogas, que, enfim, realmente a gente perdeu a guerra às drogas. O Supremo Tribunal Federal deve julgar esse ano a descriminalização da posse, do porte de drogas em pequenas quantidades, maconha especificamente. Isso já é um debate super espinhoso. Você vai ter uma reação muito grande também. Inclusive porque é matéria legislativa, né? Exato. Mais uma vez o Supremo se metendo. Vai passar por aquela bancada bonita... Mas a regra... E a chance de descriminalizar é muito grande, inclusive, no Supremo. A chance de o Supremo dizer que não é crime você portar droga em pequena quantidade. fazer um registro aqui, claro, pro ministro Paulo Guedes, que o Antônio Tabet acabou de propor a criação de mais uma estatal. Pois, cara, eu pensei exatamente nisso quando ele falou. Eu falei, Paulo Guedes... Olha, só por isso eu sou contra, viu? Mais uma estatal, mais uma Brás. Por mim, venderia todas as outras. Deixa só essa. Tá bom. Entendeu? Você falou das mulheres, o nome dela é... Jennifer? Não. O nome dela é Betina, com 2 T's. E se você não sabe de quem eu estou falando, certamente alguém que você conhece sabe. Linda, magra, loura e com apenas 22 anos, Betina estrela vários comerciais nas redes sociais, alegando ter acumulado um patrimônio de R$1.042.000 em apenas 3 anos e a partir de R$1.520. O vídeo dela bombou porque a história não colou. E aí a Betina virou celebridade nacional na internet. Mara, o que tem de errado na história da Betina? O que tem de errado... Vamos lá. O que tem de errado, o que eu acho que tem de errado na história da Betina?
é vender esse sonho fácil de que é fácil ganhar dinheiro. O que a Bettina diz ali pra gente é o seguinte: vocês são todos uns idiotas, todos nós poderíamos estar ricos nesse momento, vocês poderiam estar ricos, vocês só não estão ricos porque vocês são idiotas. Era só fazer isso aqui e estaríamos todo mundo rico, né? Na verdade, a gente pode acabar com a fome na África, resolver problemas do Nordeste, desigualdade, fazendo a receita da Bettina. É muito fácil ficar rico, né? Tem gente que acredita nisso, tem gente que de fato acredita nisso, que ficar rico assim, fácil, né? Pegando dinheiro, seguindo a receita da Bettina, você vai ficar rico, milionário. E isso dá muito dinheiro. Essa empresa da Bettina é uma empresa que ficou muito grande fazendo isso, fazendo essas propagandas e tal, chamando para investimentos como uma forma. Isso é muito comum fora daqui, nos Estados Unidos principalmente. Aqui a CVM tentou pegá-los, porque como gestores não poderiam fazer, então eles mudaram, eles hoje são produtores de conteúdo. Agora, ela pode ter feito isso? Pode ser real essa história que ela conta? Pode ser real. As chances disso acontecerem? As chances disso acontecerem são pequenas. Pequenas ou ínfimas, Mara? Porque senão, todos nós, sabe, a gente não tem um país de idiotas e só a Bettina é esperta, né? E o pessoal da empresa é esperto. Não. É que ganhar dinheiro é difícil. Agora, por que eles fazem isso? Porque isso dá retorno para eles. Eles conseguiram ganhar uma expansão muito grande. Mas nesse caso não foi muito boa a expansão, não, né? Porque a reação foi... Mas aumentou a audiência deles. Você não sabe o quanto eles conseguiram ou não captar isso. Você sempre tem uma resposta positiva mesmo. Se você tem muita resposta negativa, você tem alguma resposta positiva boa. A história dessa empresa são facilmente seduzidas pela facilidade de ganhar dinheiro sem fazer muito esforço. Eu gosto de comparar essa história com o tal do meme do Vasco que rolou esses dias na internet. Vocês viram, né? Não, que saiu não. Não viram? Pra vocês verem, você viu, né, Andreasa? Que o Edmundo... Em algum momento, ele começou a comentar... Parece que o Edmundo chegou um pouco mais alegre em casa. Eu não vou ser leviano aqui de dizer em que estado ele estava. E ele começou a comentar nas fotos de pessoas famosas, Vasco. Vasco. Ele comentava Vasco e a conta dele era certificada. E aí as pessoas que seguem o Edmundo, torcedores do Vasco, começaram a botar Vasco em todos os lugares. E isso virou... E começaram a comentar em todas as fotos. Toda a torcida do Vasco, uma torcida enorme, começou a comentar em vários lugares Vasco. Virou uma febre em 1, 2 dias. Isso virou um negócio. A bolha do público masculino 20, 40, que gosta de futebol, virou uma coisa. Até se voltou a falar do Vasco, né? Falou-se muito do Vasco. Deu certo. Falou-se do Vasco. Virou uma febre. Home.com. E aí eu escrevi, até botei no Twitter assim, essas coisas que vão muito rápido, elas dão gancho para descer mais rápido ainda, e a queda é forte. Quer dizer, o Vasco perdeu para Cabo Friense logo depois. E aí Cabo Friense no Twitter assim, de quem a gente ganhou hoje? Eu pensei, Vasco. Mesma coisa. Essa história da Bettina, a Bettina ganhou 10 vezes mais seguidores na internet. Ganhou, claro. Ela é linda, ela é loura, ela é magra, ela é gostosa, a Bettina é incrível, ela é rica, a Bettina vai ganhar seguidores, evidente. Só que a Bettina também ganhou esses memes aqui. Mostra aí, Bia. Bettina chegando na Empíricos, carregando 1 milhão dela. R$100 ovo de Páscoa, o que vem dentro? Patrimônio acumulado da Bettina. Tinha uns ótimos também, vai. Oi, meu nome é Bettina. Eu fui de 4 para 8 títulos brasileiros em apenas 1 ano. Essa é brincadeira porque o Palmeiras tinha uns títulos conquistados há muitos anos e que a CBF homologou num fax há uns anos, de um dia para o outro, e aí as torcidas rivais falam que o Palmeiras tem 4 títulos brasileiros, mas os outros 4 são do FA, enfim. Essas coisas que começaram a brincar. Só a Bettina faz. Tem um do Fluminense também que é muito bom, sair da Série C para a Série A em 1 ano, provocação de torcida. Então, assim, não acho que... Tanto não foi tão positivo que a própria empresa foi a público depois tentar se explicar. Se tivesse sido só muito bom, não teria acontecido. Eu vou colocar R$1.500 lá, daqui 4 anos eu conto pra vocês. Eu acho que a Bettina agora, nos próximos 4 anos, tem condições de de chegar. Eu acho que pra Bettina esse negócio foi bom.
Vai virar influencer, vai começar a fazer vários posts pagos. O interessante, a história dessa empresa no mercado mostra que esse tipo de comunicação tem um apelo. As pessoas acreditam nisso. Mara, as pessoas acreditam em mamadeira de piroca. Não vai apresentar? Não mais nada. Bom, a Bettina divulgou um vídeo resposta. O que ela disse no vídeo? Nada. No vídeo aparecem as ofensas ditas contra ela nas redes sociais. Agora, para saber o que realmente aconteceu com ela, tem que fazer um cadastro na empresa e aí esperar o vídeo bombástico em que a Bettina vai falar toda a verdade. Mas parece que vai demorar uns 3 dias, não é isso, Bia? Isso aí, 3 dias ainda. Que expectativa. Bom, a história nos diz que um informante apelidado de Garganta Profunda foi responsável pela divulgação do maior escândalo da história da política americana, que levou à única renúncia de um presidente dos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, o deputado federal Boca Aberta e o filho deputado estadual Boca Aberta Júnior enviaram um pedido de impeachment contra o presidente da Câmara de Vereadores de Rolândia. Isso mesmo, no norte do Paraná. Eles denunciam uma conduta, aspas, conduta nojenta, abjeta, repugnante e extremamente reprovável. Será corrupção? Caixa 2, enriquecimento ilícito? Nada disso. A revolta veio depois da divulgação de um vídeo íntimo do vereador Eugênio Serpelloni. O vereador jura que não enviou o vídeo a ninguém, ou seja, segundo ele, foi um vazamento ilegal. Não vamos mostrar o vídeo para não chocar a ministra Damares. Mentira. Mas é porque é ilegal mesmo e a gente já falou aqui que esses vídeos de terrorismo a gente não vai mostrar. E a gente aqui é limpinho, respeita a lei, enfim. A pergunta agora é, estrelar um curta pornô de baixo orçamento é motivo para impeachment? Para afastamento? É? O que vocês Bruno. acham? É, Bruno. Vamos lembrar do caso do Bill Clinton nos Estados Unidos, né? Não chegou ao vídeo, mas era um escândalo vestido. Recheado em mentira, recheado... Mas ali a questão as coisas podem que pegou degringolar. foi que ele mentiu, Foi que ele mentiu, né? Ele exatamente. não exatamente o que ele estava Se fazendo. o nobre vereador estiver falando mentira também... Estou mais preocupado com o vazamento desse conteúdo, porque o Brasil virou um país de vazadores, né? Quer dizer, esse conteúdo foi disponibilizado por ele para alguém ou algum adversário acessou e grampeou e vazou esse conteúdo? Essa discussão, para mim, é mais importante. O que eu acho... Esse alguém traiu e vazou o vídeo. Quem vazou, é muito mais grave, né? Quem vazou, com que fim, o que está por trás? A gente vive num país de que todo mundo está sob suspeita, todo mundo... não existe mais sigilo bancário nem fiscal, todo mundo está sendo... A impressão é essa, quer dizer, para mim essa é a discussão mais importante, embora não tenha o menor interesse pelo vídeo, e como eu sou muito defensor das instituições, para mim, claramente, se tiver sido vazado por ele, se ele tiver distribuído, é quebra de decoro. Mas é curioso que tem acontecido muito isso, né? Coisa estranha, né? As pessoas às vezes têm os vídeos vazados, sempre foi um hacker russo que entrou no... Por que o cara se filma? Por que o sujeito... Por que alguém, no ano da graça de 2019, com tudo que tem aí e com esses dispositivos, por que o sujeito se filma pelado? Por que o sujeito se filma trepando? Isso que eu não consigo entender. Você nunca fez isso? Pelo amor de Deus. Tô brincando. Imagina a decepção que eu vou causar, né? Marilis, você não brinca não, porque tem uma atriz pornô que é a sua cara, todo mundo já falou aí, qualquer hora vão vazar um vídeo dela e dizer que é seu, e eu vou acreditar. Bom, gente, por hoje é só. Meu cordial abraço para Rolândia, Ponta Grossa, Pau Grande, Analândia, Viado Velho, Pau Fincado, Pintópolis, Entrepelado, Inhacolândia e tantas outras cidades pitorescas desse Brasilzão de meu Deus. Obrigado, Andreasa e Bruno, por aceitarem nosso convite mais uma vez. Obrigado a você por assistir. Não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ser avisado das novidades. Até semana que vem. E nós acabamos, a gente não falou de Marielle nesse programa, mas a gente vai falar no próximo. E por que vamos falar no próximo? Porque a gente acabou de receber a confirmação da presença do deputado Marcelo Freixo para falarmos aqui dos desdobramentos do caso da Marielle Franco. Então a gente vai falar desse assunto com muito mais conhecimento de causa e embasamento na semana que vem. Vamos dissecar esse assunto porque ele merece a atenção devida. E como esse programa de hoje a gente ia falar de tantos assuntos, né, de Trump e Bolsonaro nos Estados Unidos, a gente ia falar sobre Suzano, Nova Zelândia, Marielle não teria o tempo que ela merece e que nós certamente vamos dar com o Marcelo Freixo na semana que vem. Até lá. Você não fez a piadinha, né? Qual? Que tava no roteiro pra mim. Tiraram.
Ah, que bom! E eu não vou falar nada agora. Essa é uma mulher de Ponta Grossa. Mas eu fico chocada. Eu concordo com Conta você. esse. Quem que vaza? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas hoje gravar vídeo pelado, foto e mandar sabendo que isso pode acontecer. Acontece, entendeu? Mentira. Gente, não, olha, não. E assim, eu tenho amigas que fazem.